Bom, pessoal, bem-vindos aqui à segunda parte do nosso tutorial do TortGeo. Só lembrando que esse material já está disponível no meu Medium, então, para aqueles que preferirem acessar pelo Medium, meu Medium é cordmaur.medium.com e as histórias desde a parte 1 e essa parte 2 já estão disponíveis no Medium. E lá você vai ter também a explicação junto com o código que eu vou estar mostrando aqui, tá bom? Bom, então na parte 1, o que nós fizemos? Esse aqui é o notebook que foi usado na parte 1, a gente instalou as bibliotecas necessárias, baixamos o dataset e, basicamente, eu mostrei como a gente ia abrir cada uma dessas imagens separadamente usando o raster.io, né, e o Xarray, e como visualizar tanto a imagem quanto a máscara de água correspondente à imagem pelo Matplotlib. Então vamos retomar daqui para essa parte 2. Basicamente o que a gente vai precisar fazer, a gente vai aproveitar que já baixamos as imagens, que elas já estão descompactadas e a gente já sabe como abrir, mas na verdade a gente vai precisar criar agora 2 datasets. Então nós vamos ter um dataset para treinamento, com as imagens que a gente vai usar para treinamento, e o outro dataset para as imagens de validação. Então vamos criar a nossa seção. Esses datasets, tanto de treinamento quanto de validação, se a gente olhar nos dados do dataset que a gente baixou, a gente vai ver que tem training e validation. Então já estava separado quais são as imagens que a gente vai usar para validação e quais são as imagens que a gente vai usar para treinamento. Bom, antes de começar essa segunda parte aqui no Colab, a gente vai precisar dar um pip install no TortGeo, porque não está ainda disponível. Bom, uma vez instalado, ele vai dar um erro aqui referente ao Tort Text e o Tort Audio, não tem problema, porque nós não vamos estar usando esses pacotes no momento, só o TortGeo mesmo, e ele vai pedir para você restartar o runtime, não tem problema, você pode vir restartar o runtime e rodar apenas as células que não fazem o download, não instalam nada, porque isso tudo a gente não perde. Essas coisas foram feitas quando a gente restarta o runtime. Bom, então uma vez instalado corretamente o TortGeo, a gente pode carregar ou importar a primeira classe que a gente vai estar utilizando, que representa um raster dataset, ou seja, uma imagem raster, dentro do TortGeo. Então, from tortgeo.datasets, vamos importar o raster dataset. Bom, carregado ou importado o raster dataset, vamos só fazer mais uma coisinha antes de prosseguir. A gente vai importar a biblioteca de login e vamos capturar o logger do raster.io, né, que é o que a gente está usando. Então, a gente vai usar getLogger e vamos setar esse logger para mostrar apenas o que for erro. Senão o raster.io ele vai ficar dando diversos warnings a respeito de cada uma dessas imagens, e como a gente vai carregar centenas delas automaticamente, para não ficar dando esses vários warnings aqui para nós. Agora sim, vamos checar se a nossa variável root está apontando para o caminho correto. Pronto, tudo certo. Podemos agora criar o nosso raster dataset. Só mais um detalhe, quando nós abrimos essas imagens anteriormente, a gente pode até voltar aqui no código para ver, vocês devem lembrar, os valores que vêm na imagem são valores inteiros, né? E para a gente obter o valor da reflectância na superfície, a gente precisa multiplicar por 1 a 10 a menos 4 ou dividir por 10.000 esses valores. Esse coeficiente aqui, na verdade, ele
depende do satélite, então tem que olhar na documentação da imagem que a gente está tentando abrir. Para que a gente não precise fazer isso em cada uma das imagens manualmente, o que a gente pode fazer também é definir uma função chamada scale image, que vai receber um dicionário. Por que um dicionário? Porque todas as imagens, máscaras que o TortDeal vai estar trabalhando, ele nos entrega na forma de dicionários. Eu vou mostrar mais na frente quais são as chaves para acessar a imagem, máscara, bounding box, etc. E o que a gente vai fazer, a gente vai pegar a imagem desse item e vamos dividir pelos 10.000. Aqui não é imagem, que é item. Vamos dividir por 10.000 e retornar o item. E eu vou mostrar agora onde é que a gente vai usar essa função de scale image. Então, vamos criar o dataset train image igual a raster dataset. Primeira coisa que a gente passa é onde estão as imagens, então eu vou passar o nosso root de treinamento. Vou passar essa função que a gente acabou de criar no argumento transforms, que é como ele vai transformar cada uma dessas imagens. Então eu quero que cada uma das imagens divida por 10.000 os valores que ele conseguir abrir. E aqui eu vou passar uma outra coisa que está bem explicada lá no Medium, não vou entrar muito em detalhes, mas como nós vamos nesse dataset trabalhar com pedaços de imagens de vários locais do globo, né? Tem imagem na Groenlândia, na África, na Europa e tudo isso, a gente precisa, o TortDeal precisa que todos esses patches que a gente vai estar usando estejam numa mesma projeção geográfica, né? Então, eu vou especificar como essa projeção geográfica, o CRS, Coordinate Reference System, eu vou especificar como sendo o 3395, que é o Old Mercator, para evitar uma deformação que ocorreria perto dos polos se a gente usasse o WGS84, e isso está explicado lá no Medium. Tá? Então, carregando aqui, já temos o nosso dataset de treinamento. Uma última variável que faltou especificar, para a gente não ter problema, é a resolução. Como esse Old Mercator, a unidade é metros, as nossas imagens têm 10 metros de resolução, eu vou passar res igual a 10. Bom, além das imagens, eu vou criar também as máscaras. A gente vai seguir exatamente o mesmo procedimento, podemos copiar aqui de cima. Tá? Só que a gente vai tirar essa transformação, porque as nossas máscaras são realmente números inteiros, identificando onde tem água e onde não tem água. Para terminar, eu vou dizer que o meu dataset de máscaras, que não se trata de imagens. Isso é para quê? Para quando ele me retornar aquele dicionário, ele vai colocar o que for imagem dentro do item imagem, o que for máscara, com uma outra chave, chamando máscara. Tá? Bom, datasets criados, podemos checar aqui. Vamos ver, por exemplo, o tamanho de cada um desses datasets. Vamos pedir o length deles, só para checar. 64 imagens de treinamento, 64 máscaras. Está correto. Bom, agora como é que a gente consegue ver essas imagens, essas máscaras que estão dentro dos datasets que a gente acabou de criar? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que cada uma dessas imagens, elas podem ter
dezenas de milhares de pixels, tanto de largura quanto de altura. Por exemplo, uma imagem de Sentinel-2 ela tem aproximadamente 11.000 por 11.000 pixels de altura e largura. Nesse caso desse dataset que a gente está usando, as imagens elas têm tamanhos diferentes. Por exemplo, essa que a gente tinha aberto anteriormente, ela tem 764 pixels, linhas, né, na altura, e 868 na largura. Bom, para alimentar o nosso modelo de Deep Learning que a gente vai criar posteriormente, a gente precisa de patches, né? Ou seja, extratos, pedaços dessas imagens em tamanhos semelhantes. Então, se eu estiver trabalhando com uma imagem maior do que isso, eu preciso cortar e ter um patch do tamanho, um tamanho fixo. O que a gente vai estar usando aqui, eu vou colocar, a gente vai estar usando um patch de 500 por 512 pixels, tá? Então, como é que eu vou selecionar um patch de 512 pixels dentro dessa imagem maior? Para isso, o que a gente vai usar, e está disponível no TorchGeo, a gente só precisa importar, é um sampler, né, que é um amostrador. Então, onde estão os samplers do TorchGeo? Estão dentro do módulo Samplers. Eu vou importar. No caso, tem alguns samplers. O mais simples para a gente utilizar aqui é o Random Geo Sampler. Não é TorchGeo. Então, vamos importar esse sampler para que a gente possa identificar ou separar, buscar um pedaço de uma imagem dentro do nosso dataset de imagens ou do nosso dataset de máscaras. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora, a gente vai criar um sampler, que vai ser esse Random Geo Sampler. Eu vou passar as imagens de treinamento, Train Images, o tamanho do patch. O tamanho do patch é 512, eu poderia passar uma tupla também, se eu quisesse especificar tamanho diferente para linhas e colunas. No nosso caso, como é 512 por 512, eu posso passar só assim. O length do dataset me diz quantos em cada ciclo, né, em cada... É porque o meu dataset ele vai ser usado dentro de um data loader, né? Então, eu quero saber quantos samples eu vou entregar para o data loader em cada um dos ciclos, que a gente vai chamar de epochs, né? de epochs. Cada ciclo é um epoch no Deep Learning. Tá? Então, eu vou querer, vamos supor que estou chutando um número qualquer, vou botar 30 samples dentro de um epoch. E vou informar que esse valor de 512 não é em unidades, tá, do meu sistema de coordenadas, que é em pixels. Então eu tenho que botar ponto pixels. Só faltou eu importar também o units aqui em cima. Tá? Eu errei aqui o length, na verdade é assim. E pronto, agora eu já tenho um sampler que vai me entregar 30 imagens. Bom, então, como eu disse, o sampler ele vai ser usado dentro de um loop do data loader. Né? Então, na verdade, ele é um iterator. Para testar, se a gente quiser, a gente pode falar for sample em um sampler e podemos contar o número de imagens que ele vai me dar. E a gente vai ver que a gente vai ter 30 imagens. Então, como é que eu consigo pegar um sample daqui? Bom, para eu pegar um sample, eu posso usar o comando next
e vou chamar isso de sample. Você vai ver que o que ele retorna é um bounding box, ou seja, na verdade, a única coisa que o sampler faz é retornar uma área que esteja dentro do dataset que eu passei. Tá? Então, basicamente, é uma área aleatória, né, que a gente está usando o Random GeoSampler, cujo tamanho em pixels, considerando esta resolução e este CRS, né, esse sistema de coordenadas que a gente está usando, ele vai me dar um bounding box. E esse bounding box é o que eu passo, por exemplo, para o meu dataset, para poder pegar efetivamente esse sample. Então, se eu chamo train images e passo o sample, eu posso armazenar isso em image sample. Uma vez que eu faça isso, eu posso ver que o resultado é um dicionário, tá? Você pode ver o curly brackets, né, que chama as chaves, é um dicionário com a imagem e o tensor. Então ele já coloca inclusive dentro de um tensor do PyTorch com os valores divididos por 10.000 conforme a transform que eu passei para o raster dataset. Tá? E a gente pode fazer exatamente a mesma coisa para mask. Então, se eu dou mask sample igual a train masks esse sample, eu olho o mask sample, a gente vai ver que a mesma coisa, ele retorna um dicionário com os valores. Aqui a gente pode perceber uma coisinha que a gente fez errado, eu esqueci lá em cima, a gente vai voltar e corrigir. A gente vê que está trazendo números inteiros, né? 582, 546, 582, 546. Na verdade, eu estou trazendo aqui nas máscaras o mesmo valor da imagem, só que sem a transformação. E por que está acontecendo isso? Porque quando nós criamos os datasets, a gente passou o mesmo diretório, né, para a cena, que são as imagens, e para as máscaras. E um eu passei a transformação para mexer na escala da imagem, o outro não. Por isso que está trazendo esse resultado. Então, aqui vamos só corrigir. Eu tinha que ter passado truth. É a mesma coisa. No princípio aqui vai tudo funcionar, não precisamos copiar, não precisamos rodar de novo. Vamos abrir o meu sample da máscara. Então, tá aqui, como a gente pode ver, eu consigo agora indexar, né, um pedaço de imagem que eu quiser usando o sampler. Tá? E é isso que a gente vai usar para treinar na próxima etapa a rede neural. Agora, uma coisa que a gente pode observar também é que eu peguei um bounding box do sampler e passei esse mesmo bounding box para o meu dataset das imagens e o meu dataset das máscaras. Tá? Então, eu estou trazendo exatamente o mesmo bounding box nos dois casos. Mas tem uma maneira mais fácil que o TorchGeo tem de trabalhar com esse tipo de combinação entre os datasets de imagens e o dataset de máscaras, porque na verdade é isso que a gente vai querer quando a gente estiver treinando a rede neural. A gente vai querer passar já o grupo com máscara e imagem ao mesmo tempo. Para fazer isso ao mesmo tempo, sem eu precisar chamar, né, o dataset de imagens e o dataset de máscaras, é criar um dataset combinado. Como é que a gente faz isso? Para combinar os datasets, os dois datasets, né, de imagens e de máscaras, é muito simples no TorchGeo. Isso é uma das vantagens de usar um pacote desse específico para, né, imagens
geoespaciais, é que a gente pode fazer o seguinte comando. Train dataset, vou chamar de dataset de treinamento, é igual train images e o train masks. Tá? Apenas assim. Então, esse operador lógico E vai fazer com que os dois datasets sejam combinados espacialmente no train dataset que eu estou criando. E agora eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso passar aquele meu bounding box do sample para o train dataset para poder obter, vamos supor, um train sample. Então, vamos ver o que é o train sample. É um dicionário, como eu tinha dito. Vamos dar uma olhada nas chaves que tem nesse dicionário. Então, a gente tem imagem, sistema de coordenadas geográfico, bounding box correspondente a esse sample aqui, e a máscara, ou seja, você vê que ele combinou imagem e máscara no mesmo dicionário, que é o que a gente vai precisar na hora de passar para o data loader e do data loader passar para o nosso modelo de treinamento. E veja que ele está colocando a chave máscara aqui, porque lá em cima, quando nós criamos o dataset das máscaras, a gente falou que não era imagem, is image equals false. Tudo bem? Então vamos prosseguir. Só para checar o shape, né? A gente pode, enfim, só para checar se está tudo certo, né? A gente pode pegar string dataset image.shape e verificar se ele está igual ao train. Na verdade não é train dataset, é train sample mask.shape. por 512, lembrando, o PyTorch sempre coloca os canais antes, né? Sempre coloca. Então a imagem tem 6 canais, como eu já tinha comentado no primeiro vídeo, e a minha máscara só um, como era de se esperar. Bom, então agora vamos passar para criar o data loader, que é a outra parte que a gente vai precisar. Vocês vão ver que fazer isso dentro do TorchGeo é bastante simples, assim como é também no PyTorch. E de fato o que a gente vai utilizar é o próprio data loader do PyTorch, não tem nenhum data loader diferente. Então a gente vai importar from torch utils data. Vamos importar o data loader. E uma outra função que a gente vai criar, que está dentro do que a gente vai importar, que está dentro do TorchGeo, é o que chama Stack Samples. Depois eu vou explicar para você direitinho o que é o Stack Samples. Vou pegar o Stack Samples e vou pegar também o Unbind Samples. Tá. Agora, o comando para criar efetivamente o data loader, vocês vão ver que é muito simples, é apenas data loader. Onde eu passo o dataset, no caso eu vou passar o meu train D7, que já está combinado imagem e máscara, vou passar o sampler que nós criamos, o tamanho do batch, o tamanho do batch na verdade, é que em cada etapa do treinamento a gente não otimiza o modelo imagem a imagem ou patch a patch, a gente faz isso sempre com grupinhos de imagens, tá? E esse grupo se chama batch, eu vou mostrar, e a gente vai passar o que eles chamam de collate function, que nada mais é do que a função utilizada para
colar, na verdade, né, ou como agrupar os vários samples que a gente está pegando do dataset. Então vamos supor, se eu tiver que fazer algum outro processo computacional na hora que eu estiver juntando essas imagens, eu posso usar nesse collate function, como eu quero apenas sobrepor as diversas imagens, né, eu posso usar o stack sample, que vai fazer um stack, né, uma pilha de imagens para criar o batch. Então, uma vez criando esse data loader, stack samples, uma vez criando esse data loader, uma vez criado o data loader, a gente pode... só para explicar, o data loader, ele na verdade, ele é para ser usado da mesma forma que o sampler, então ele vai ser usado num loop, né? Então, para pegar um batch desse data loader, a gente vai fazer de forma semelhante. A gente vai pegar o próximo item do iterator, né? Apenas como exemplo. E uma vez que a gente fizer isso, se a gente olhar o que tem dentro do batch, o batch é um dicionário com exatamente os mesmos itens que a gente tinha anteriormente, tá? Com a imagem, CSS. Agora, o interessante é que a gente vai acessar o shape tanto da imagem quanto da máscara. Vamos copiar aqui de cima. E a diferença é que vocês vão ver que agora nós temos mais uma dimensão com 8, ou seja, essa é a forma que o PyTorch e o TorchDIL, por consequência, funcionam. Aqui é a imagem 512 por 512, uma dimensão antes ele coloca os canais da imagem, e o batch ele usa uma dimensão anterior para informar cada uma das imagens. Então, isso aqui é só para entender, para indexar, por exemplo, se eu quiser pegar a primeira imagem, eu posso passar, por exemplo, 0, e se eu checar o shape, eu tenho a primeira imagem, a segunda imagem, e assim por diante. Bom, agora vamos tentar visualizar o que tem dentro desse batch. Eu não vou entrar em detalhes do código, basicamente agora é um código visualization, né? Batch visualization. Esse código está lá no Medium, eu vou aproveitar ele, né, no item de batch visualization. O que ele faz basicamente, ele usa o matplotlib para plotar as máscaras e as imagens lado a lado, tirando isso tudo de dentro do batch. Então o que a gente vai fazer aqui, eu vou copiar, tá, esse pedaço de código que está lá no Medium. Vamos usar esse código aqui. E o que a gente vai fazer agora, vamos chamar plot batch nesse batch que nós acabamos de criar. Ele está reclamando do matplotlib, eu acho que eu não havia ainda importado ele. Port mat. Então, está aqui o resultado, né? Cada uma das imagenzinhas, agora todas elas são 512 por 512, tá? Todas elas são 512 por 512, a gente pode ver direitinho a máscara de água em cada uma desses patches que a gente chama. Uma coisa interessante a observar é que como esse sampler que a gente está usando é aleatório, se eu pedir um novo batch do data loader, por exemplo, a gente pode pegar aqui mais um batch e eu der plot batch, vocês vão ver que a gente vai ter como resultado outras imagens. Plot batch, né? Plot batch. A gente vai ter outras imagens.
disponíveis, tá? E isso é interessante quando a gente for treinar. Isso é interessante quando a gente for treinar a rede neural, porque em cada epoch que a gente vai estar rodando, a gente vai estar pegando diferentes pedaços aí desse grande dataset que a gente está usando, né? A gente não vai estar pegando sempre o mesmo pedacinho, né? Ele pode estar deslocado por alguns metros, alguns quilômetros, e isso vai evitar ou vai ajudar a evitar que a rede aprenda exatamente como resolver cada um dessas coisas, ou seja, a gente vai evitar um overfitting, que a gente chama em Deep Learning. Bom, uma outra coisa que poderia ser feita aqui nesse ponto, que é um pouquinho mais avançada e está explicado lá no Medium, vou botar aqui só para mostrar rapidamente, é a normalização. Na verdade, a standardização dos dados, onde eu vou colocar todo mundo com média no 0 e desvio padrão igual a 1, né? Eu não vou fazer aqui isso no vídeo, tá? A forma que eu estou calculando as estatísticas está explicado aqui, que na verdade nem é a forma correta. Para ser o mais correto, temos que ver esse link. E depois eu criei uma classe, né, que faz a normalização de cada um dos batches, né, conforme os valores médios que a gente obteve aqui, tá? Como as nossas grandezas elas já estão confinadas aí entre 0 e 1, né, que a reflectância, na verdade, ela vai estar entre 0 e 0.2, 0.3, alguma coisa nesse sentido, eu não vou, nesse momento agora, calcular fazer essa normalização dos dados, tá? Mas quem quiser fazer da forma correta, pode seguir aqui no Medium, que aqui está explicando direitinho como fazer isso. Mas uma coisa que a gente vai fazer sim aqui, que vai melhorar muito o desempenho da nossa rede, é criar um índice espectral, né, que facilita o treinamento da rede. Então, vamos criar aqui nossa nova seção. Bom, o índice que eu vou criar aqui é o MNDWI, que é o Modified Normalized Water Index. Tá? Basicamente, ele é uma conta com o verde, né, e o SWIR. Então, o Modified Normalized Water Index, a fórmula dele é verde, vou botar em inglês, verde menos SWIR divididos por green mais SWIR, tá? Essa aqui é a fórmula. O TortDio já tem alguns índices espectrais pré-definidos, né? Normalized Difference, eu acho que é um que já está definido, mas ele tem inclusive o próprio NDWI, que é uma variação desse aqui acima. Mas como a gente pode especificar cada banda, o que a gente quer colocar em cada uma das variáveis, a gente pode usar o NDWI para criar o índice que a gente está buscando, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai importar o TortDio, o módulo de índices. Uma vez feito isso, eu vou criar o MNDW Transform, que vai ser igual ao índices.append. Eu vou pegar aqui o NDWI e na hora de passar os valores, eu vou passar aqui o índice green é igual a 1, né? E eu vou passar
viewIndex near. O near seria o 3, na verdade, eu vou passar o suir, que é o 4. Tá? Na verdade, assim, até uma coisa tão simples criar esses índices dentro do TorchView que a gente pode usar ele para criar diversos outros índices. Né? Então, vou até copiar aqui. Vamos criar pode criar o NDWI usando corretamente, a banda correta. E vamos criar também, de repente, o NDVI, que é um outro índice bastante utilizado, que é o Vegetation Index. Vem de NDVI, onde eu vou passar o índice NIR, que é o 3, e o index do red, que é igual a 2. Dessa forma eu criei 3 transformações ou 3 índices. E como é que a gente usa esses índices no batch, por exemplo? A gente vai usar da seguinte forma. Eu vou chamar de transformed batch. Vou pegar o mndwi transform e vou passar o batch. Na hora da gente plotar o shape do transformed batch, vou plotar também a máscara. A gente pode ver que agora tem um canal a mais na máscara, na imagem, desculpa, que é correspondente a esse índice que eu acabei de criar. Então eu posso fazer isso para os outros índices sem problema nenhum. Bom. E agora, só para finalizar, para não ter que chamar cada um desses índices de forma individual, porque na hora que a gente estiver treinando a rede, a gente vai precisar fazer tudo isso de forma o mais automatizada possível. A gente pode colocar essas 3 transformações num pipeline, que a gente chama, tá? Que tem disponível no PyTorch, que é o sequential. Então, eu vou chamar de transforms, vai ser torch.neuronets. E aí aqui dentro a gente pode passar todas as transformações que a gente quer. Transform. Uma vez criado isso, vamos criar novamente o nosso transformed batch. E agora o transformed batch vai ser igual a transforms. Vou transformar o batch. E checando mais uma vez o shape. Está lá o shape com, na verdade, os meus índices que foram calculados e estão disponíveis. Então, na hora que a gente for treinar a rede, a gente vai usar, na verdade, uma imagem com 10 canais, por exemplo. Tá? Bom, por esse vídeo de hoje é isso. Então, a gente já tem o data loader, já tenho as transformações para transformar cada um do batch. No próximo vídeo, a gente vai ver como criar efetivamente um modelo para treinar, um modelo de Deep Learning para treinar, para resolver essa questão da segmentação semântica, que chama, e como a gente coloca isso num training loop para que esse modelo aprenda a resolver esse problema aqui que nós estamos tentando resolver. Tá bom? Então, até lá.